Oi pessoal, eu sou a Gabi Marques, eu sou presidente da Cornet Global aqui no Brasil e hoje tem um ponto importante aqui para vocês. A gente está sempre falando de conteúdo diferente e eu quero saber, você sabe exatamente como que é composto o mercado imobiliário corporativo? Espero que vocês já estejam acompanhando o nosso conteúdo aqui no YouTube. Tem muito vídeo legal, vários colegas que vieram para falar do nosso mercado de Corporate Real Estate. Mas hoje a provocação ela vai um pouco mais lá no básico, ela volta lá para trás. E não tem problema nenhum, não tem preconceito nenhum a gente falar de como que esse mercado começou. Então vamos lá, hoje a gente vai falar especificamente do CRE, que é o Corporate Real Estate. A gente fala tanto, e vocês já viram num outro vídeo nosso aqui como que esse mercado gosta de usar palavras em inglês, mas o CRE nada mais é do que o mercado imobiliário corporativo. A primeira coisa que eu queria falar para vocês era desmistificar um pouco que esse é um mercado que está super consolidado, porque o primeiro fato que a gente tem aqui, e o nosso amigo Giancarlo Ladacilla já falou num outro vídeo, é que esse mercado é muito novo. Então, a primeira dica, assim, a primeira coisa que acho que tem que ficar fixada é um mercado que ainda está em evolução. Então, a gente pode falar de Corporate Real Estate sem nenhum preconceito e sem nenhuma preocupação de estar falando besteira, porque a gente ainda está formando esse mercado. O que é uma coisa muito legal de falar? O mercado imobiliário corporativo é uma coisa que você consegue observar. Então, é quase lúdico a gente entender um pouquinho mais disso. Se a gente pega os grandes mercados como São Paulo e Rio de Janeiro, se vocês passarem pela Marginal Pinheiros, pela Marginal Tietê, andarem um pouquinho pela Paulista, ou lá no Rio, darem uma caminhada no centro e quem sabe se aventurar um pouquinho no Porto Maravilha, vocês vão ver que as grandes estruturas de prédios corporativas, elas estão sempre concentradas. Não é por acaso isso, né? A gente chama muito desses centros de desenvolvimento. E eles foram acontecendo em ondas diferentes. Então, eu vou trazer para um mercado que eu conheço um pouco mais a fundo, que é São Paulo. Se vocês observarem o movimento e mais ou menos a data dos prédios, a gente tem a Avenida Paulista como o principal centro financeiro, onde tem muitos edifícios corporativos. E também para desmistificar essa ideia da palavra corporativo, um edifício comercial é um edifício corporativo. Então, se você já trabalhou em algum edifício de escritórios, ele é um edifício corporativo. O que vai sofisticando é que esses prédios foram ficando cada vez maiores, cada vez mais profissionais, as lajes foram ficando mais estendidas, a gente começou a colocar um número muito maior de pessoas por andar e, consequentemente, por metro quadrado, e aí se tornaram os grandes edifícios corporativos mais sofisticados. Mas não se atenta muito a isso. O que a gente queria passar como mensagem principal desse vídeo é que qualquer pessoa que tenha o interesse e que busque mais conhecimento e que busque se especializar, consegue atuar com maestria nesse mercado imobiliário corporativo, ou seja, no Corporate Real Estate. Bom, eu estava falando da Paulista, né? Porque é um exemplo muito legal de observar. Pega um domingo com a família, vai dar uma voltinha lá na Paulista, aproveita que a avenida é fechada e observa um pouco o movimento daqueles grandes prédios que tem por ali. Agora, 2022, a Paulista está vivendo um movimento onde novamente tem locações e alguns movimentos interessantes de empresas grandes voltando para a Paulista. Mas a Paulista sofreu, vou falar uma palavra que eu adoro, uma diáspora no final dos anos 90, onde boa parte dos escritórios, principalmente dos bancos, começaram a sair da Paulista e descer num eixo que a gente adora falar aqui na Cornet, que é o eixo Faria Lima, Juscelino. Então, essa é uma região onde vocês vão acompanhar ali. Observando a partir do Shopping Iguatemi, você tem do lado esquerdo os edifícios mais antigos, que foram acompanhando esse movimento. Do lado direito do Shopping Iguatemi, os edifícios mais novos. E tem muita coisa ainda em polvorosa. A gente viu aí o lançamento do B32, esse prédio no eixo da Faria Lima com a Juscelino Kubitschek, que só reforça o quanto essa região ainda é poderosa, o quanto essa região ainda consegue sustentar um mercado de corporate real estate e o quanto o metro quadrado, o valor do metro quadrado dessa região ainda é super valorizado.
Então, teve essa diáspora de paulista para começar a descer para os eixos. Então, vocês veem alguma coisa ali, região de Pinheiros, Zona Oeste, descendo até Faria Lima, Juscelino. E a gente teve também o super desenvolvimento de uma região que eu gosto muito, que é a Berrini. Então, vocês vão acompanhar o movimento no final dos anos 80 de muitos edifícios corporativos se formando ali naquela região e parando na Ponte Estaiada, que é bom a gente lembrar, a Ponte Estaiada é nova, gente, não é uma coisa que nasceu com São Paulo, hein? Depois dá uma pesquisada lá em que ano que a Ponte Estaiada foi inaugurada. E aí esse movimento novo de Shukri Zaidan, que de novo é um vídeo que vale muito a pena vocês buscarem aqui no canal, quando o Giancarlo fala dos eixos de desenvolvimento e da classificação dos prédios, a gente teve uma região nova, que é a região da Shukri. E é uma região que também está em polvorosa e que tem muita coisa acontecendo. Então vamos lá, eu estou falando um pouco de eixo, estou falando de prédios em geral, porque eu queria contextualizar vocês. Conforme a cidade vai crescendo, o movimento do Corporate Real Estate precisa acompanhar esse crescimento. E aí a gente não para nisso. Tem outras coisas que o Corporate Real Estate traz e eu quero dividir um pouquinho com vocês. Bom, vamos lá, CRE não é só falar de movimentação física de prédios e de tijolo. A gente também está falando da operação. A gente também está falando da gestão desses prédios. Então, quando a gente fala de grandes gestores de portfólio, o pessoal que pensa onde colocar a empresa, para onde vai, que faz o site selection, que faz o estudo de vocação, tudo isso pode estar dentro do Corporate Real Estate. Então, a gente fala de escritório. Como a gente está falando de eixo, imagina só essa movimentação toda de escritórios e de empresas acontecendo e o movimento logístico não acompanhar isso tudo. Então, naturalmente, o mercado logístico, o mercado imobiliário logístico foi se desenvolvendo bem em paralelo mesmo com esse movimento das empresas no corporativo, e isso é englobado pelo Corporate Real Estate. Então, a gente tem escritórios, a gente tem o mercado logístico, a gente tem com certeza toda a parte de varejo e retail. Por que não acompanhar o movimento dos shopping centers? Por que não entender melhor o que é essa matemática de que os grandes hipermercados estão buscando lojas pequenas, por exemplo? Todo edifício corporativo hoje, para ter mais vida, para ter mais fluxo, para ter mais gente, precisa ter áreas de alimentação, áreas de loja, áreas de serviço no seu térreo. Então, o mercado imobiliário ele é muito dinâmico. O que é gostoso para a gente que é apaixonado por esse segmento é que tudo se conecta, não tem nenhuma função muito plástica. Então a gente já falou do escritório, a gente falou do logístico, a gente falou do varejo, do retail, e tem uma coisa nova que está fazendo uma intersecção muito grande, principalmente nas grandes cidades, que não dá para deixar de fora, que é o movimento do residencial. Então, quantos novos lançamentos, né, quase uma redundância, novos lançamentos, mas quantos lançamentos a gente não viu agora no ano de 2019, 2020, 2021 e 2022, com certeza essa onda vem com tudo, de edifícios mistos, onde a gente tem uma parte de corporativo, uma parte de residencial. Cada vez mais as pessoas estão buscando essa comodidade, né, de estar próximo do trabalho, ou se estão morando em outra cidade, principalmente com esse efeito pós-pandêmico, ter um espacinho aqui em São Paulo quando estão próximo do escritório. Então, o movimento residencial, ele precisa ser estudado junto, também no Corporate Real Estate. A gente não pode segregar e deixar ele de lado. E aí, para tudo isso, tem a minha parte favorita, que é o recheio. A gente não consegue pensar em tijolo e pensar na estrutura e pensar nos grandes centros sem falar na operação disso tudo. Então, a gente entra daí na estratégia de workplace, né, dos ambientes de trabalho, a gente entra em arquitetura de interiores, a gente entra na percepção dos espaços. Vocês viram quanto vídeo legal a gente colocou aqui no canal para vocês, para falar sobre bem-estar, como as pessoas percebem os materiais. E para tudo isso, precisa do nosso santo facilities, né? Que é a pessoa que vai conseguir operar com maestria, conectar todas as pontas de operação, de dia a dia, de logística, de conexão com os proprietários, de satisfação dos inquilinos. Já vou dar uma dica para você, agora em 2022 a gente está vindo com um super destaque em Client Experience e Corporate Experience. São os nomes chiques, né? Mas é muito mais para falar de como que esse usuário que habita os nossos espaços está percebendo todo esse trabalho que esse time todo do Corporate Real Estate faz dentro de uma empresa. Bom, pessoal, então é isso. Eu queria hoje passar um pouquinho para vocês, primeiro desmistificar que qualquer pessoa
que tenha um pouquinho de interesse consegue trabalhar nesse mercado e que a história do mercado de corporate real estate ela não é tão distante assim, ela é recente e a gente está construindo ela juntos. Quer continuar aprendendo sobre o mercado imobiliário corporativo? A gente já deixou 2 vídeos preparados aqui para você aprender um pouquinho mais. Aproveita, se inscreve no canal, tem muito carinho e muito conteúdo que a gente está preparando para vocês. Até o próximo!